Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade então à nossa videoaula sobre vetores. Na última aula nós vimos então um pouco sobre as operações com vetores. Vimos a questão da forma de calcular os vetores de forma poligonal e pelo método do paralelogramo. Hoje eu vou estar deixando aqui para vocês a última parte que se refere às componentes ortogonais de um vetor. E vamos ver também alguma coisa sobre lançamento horizontal e lançamento oblíquo, que inclusive que se encontra na apostila de vocês e que está na página 6 da apostila de vocês. Então isso nós vamos ver se conseguimos terminar nessa aula, inclusive nessa semana, tá, pessoal? Então, a primeira parte aqui que nós temos, como vocês podem ver no slide, é que as componentes ortogonais de um vetor, nós podemos escrever um vetor como a soma de dois outros vetores, que são perpendiculares entre si, chamados de componentes ortogonais. Então consideramos o sistema, o eixo ortogonal xy, como nós temos aqui na figura, como vocês podem notar, certo? E pelo método paralelogramo, só que o inverso, tá, se obtém as componentes do vetor, que são as chamadas componentes projetadas no eixo x e no eixo y. Então aí nós temos essas componentes por meio de ângulos. É claro que aqui fica um pouco estranho de você visualizar no slide, tá? Mas eu acho interessante esse slide pelo menos para que vocês possam tirar um print depois e fazer as anotações no caderno de vocês. Na apostila de vocês traz também isso, certo, gente? O que são esses cossenos, esses Vx? Bem, vamos por partes. O vetor V, como vocês estão vendo aqui no slide, ele seria o vetor principal. Esse vetor principal ele tem duas componentes. Uma que se projeta no eixo x e a outra que se projeta no eixo y. Certo? Bem, a questão essas duas componentes, elas são o que nós chamamos de decomposição dos vetores, daquele vetor V. Eles são componentes do meu vetor V. Então, nesse caso, essa componente em x somado com a componente y, nós chegamos ao vetor V. Por isso que ele diz que é o inverso, é o método do paralelogramo inverso. Tanto que, como vocês podem ver, que a minha componente minha componente VY, ela está oposta ao ângulo. Se você projetar ela aqui, nós vamos ter um cateto oposto, certo? Por isso que se diz o seguinte, gente, que a componente VY mais a componente Vx, certo? Nós chegamos ao nosso vetor V, que inclusive daí volta ao teorema de Pitágoras. Como vocês estão vendo aqui embaixo, ó, v quadrado é igual a vx quadrado mais vy quadrado, por causa do nosso triângulo retângulo que nós temos aqui, devido a essa formação. A questão é o seguinte, por que nós estamos vendo isso, se nós vimos antes somente o vetor em si e não as componentes? Porque na maioria das vezes, gente, nós temos um vetor e nós precisamos saber para onde que esse vetor vai puxar, que nem na questão de trabalho. Às vezes nós temos uma força puxando oblíqua, mas o corpo se desloca na horizontal. Então, quer dizer, não é o próprio vetor de força que vai, não é o próprio vetor oblíquo aqui que vai fazer com que o corpo se desloque, mas sim a componente desse vetor. Então é muito importante que a gente saiba, principalmente em lançamento oblíquo, nós temos, quando há um lançamento oblíquo, nós temos as componentes que influenciam nesse lançamento, inclusive na velocidade, nas posições, certo? Que está relacionado ao ângulo aqui de disparo, que nós vamos ver isso ainda. Mas o importante aqui é nós sabermos o seguinte, que partindo de um vetor, nós conseguimos chegar a duas componentes dele, Vx e Vy. Para chegarmos à componente Vx, se nós trabalharmos com um ângulo, como está aqui, ó, o cosseno do ângulo seria Vx sobre V. Então, esse seria o cosseno do nosso ângulo aqui, Vx sobre V, tá? Então, o Vx nada mais é do que V vezes o cosseno do ângulo, tá? Como o Vy é oposto ao ângulo, então quer dizer que nós vamos ter que V vezes o seno do ângulo, tá, gente? Então, quer dizer, aqui é um pouco de trigonometria.
Essas seriam as interpretações matemáticas sobre a decomposição de vetores. Agora eu quero mostrar para vocês isso num simulador, para vocês verem como é que ele fica, certo? Então vamos lá. Então aqui, pessoal, como vocês estão vendo, no simulador nós temos aqui um plano cartesiano, como vocês podem bem perceber. E aqui eu coloquei um vetor, tá, gente? Vamos até jogar o vetor aqui de volta, certo? Então aqui eu tenho um plano cartesiano, yx, e eu vou pegar um vetorzinho. Então, isso daqui nós já vimos. Então tá aqui o vetor, tá? Vamos só colocar os valores aqui para nós termos uma ideia, né? Então o que nós vimos na outra aula? Que esses vetores, eles podem ser somados. Se eu pego um outro vetor aqui, então por meio da regra do paralelogramo, nós chegamos a um vetor soma, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó. Pelo método do paralelogramo ou pelo método de fechar o polígono, né, pessoal? Então aí nós temos a possibilidade de, como vocês estão vendo, várias formas de chegarmos a um vetor resultante, como vocês estão vendo, vetor soma, né? Então isso daqui nós vimos inclusive na outra aula. Tá, até aqui, tranquilo. Agora vamos tirar isso daqui. Como vocês viram, saiu o vetor soma. E vamos deixar apenas um vetor. Agora a questão aqui, pessoal, ó, o meu único vetor já dá o vetor soma, certo? Vamos tirar o vetor soma dali, para não confundir. A questão é, esse meu vetor, que como vocês estão vendo, ele forma um ângulo com a nossa linha horizontal aqui, ó. Vocês podem perceber que existe uma linha horizontal. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma linha aqui. Não, ele não vai aparecer. Opa, peraí. Vou fazer diferente. Aqui, ó. Aqui, agora sim. Vocês estão vendo que esse meu vetor, ele forma um ângulo com a minha horizontal aqui. Então, um ângulo de 41,2 graus, tá? Se vocês prestarem atenção, eu só tenho esse vetor aqui. Então, esse vetor, ele tem duas componentes, tá, gente? Então, é um vetor normal, um vetor qualquer. Ele tem duas componentes, inclusive porque ele tem um ângulo de inclinação. Essas duas componentes são componentes projetadas no eixo x e y. Como vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho uma componente no eixo x, que é 8, e uma componente no eixo y, que é 7. Aqui, inclusive, ele já está dando os valores, tá, gente? Então, aquele cálculo que eu mostrei para vocês, como se chega, inclusive vocês têm na página 6 da apostila de vocês, tá? Dá esses resultados aqui. Então, dependendo, olhe bem, pessoal, dependendo do tamanho do meu vetor e da inclinação dele, eu vou ter valores diferentes para as componentes em x e y. Então, quer dizer que se eu aproximar esse meu vetor, diminuir o ângulo dele, olha aqui, ó, um vetor que vai tendendo a um ângulo zero, vai chegar um momento em que a única componente dele realmente é ele mesmo, que é em x, porque ele está na horizontal mesmo, e eu não tenho em y. À medida que eu aumento esse ângulo, ó, vocês podem notar que em y, aquele valor ele vai também aumentando. É claro que aqui, gente, eu não consigo fixar o valor, tá? Então, devido ao giro aqui, eu acabo alterando o valor lá sem querer do meu vetor principal. Então, vocês podem notar que quanto maior o ângulo, maior o meu vetor, a minha componente em y, tá? E menor a componente em x. Então, como vocês estão vendo, ele vai diminuindo até que o meu vetor principal esteja na vertical e eu tenho apenas ele mesmo como componente, certo? Ah, claro que nós podemos dizer que as componentes, então nós podemos deixar bem claro isso, gente, que as componentes elas só aparecem quando o meu vetor tem ângulos diferentes de 90 graus e de 0 grau. Isso é fato, porque se o ângulo do meu vetor com horizontal for 0, gente, então quer dizer que eu não tenho um ângulo onde vai me permitir ver essas componentes. Se o ângulo com a minha horizontal for 90 graus, eu não vou ter uma componente em x, eu somente vou ter o meu vetor apontado para cima. Então somente componente y, que é o próprio vetor. Então para que apareçam essas componentes,
o ângulo tem que ser diferente, de 0 e 90 graus, como vocês estão vendo aqui, ó, certo? E, como vocês estão vendo, eu estou projetando essas componentes lá nos eixos, ó, certo, gente? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse eixo mais pertinho aqui, ó. Olha o que aconteceria se eu tivesse esse eixo aqui, bem grudadinho, né? O nosso vetor aqui, tendo início ali, ó. Eu quero mostrar um negócio para vocês, que isso daqui depois vocês vão utilizar, tá, pessoal? É bem interessante essa parte, porque olhe bem, se o meu vetor diminui o ângulo, certo? Ele tende a 0, a minha componente y desaparece e a componente em x ela aumenta. Quando ele chega na inclinação reto, lá exatamente no eixo y, a minha componente y é máxima e a minha componente em x é 0. Mesma coisa acontece quando eu faço isso daqui, ó. Eixo x, componente em x máxima, y 0. Continuo girando, ó. Estão vendo? Então ele começa a fazer isso daqui, ó. E isso daqui, futuramente, eu quero que vocês interpretem, porque isso daqui vai entrar num movimento harmônico simples, aonde as componentes variam no decorrer do tempo. É claro que isso nós vamos ver com mais calma mais para frente, mas já é interessante citar aqui para vocês. Mas eu quero que vocês tenham em mente que essas componentes são componentes projetadas no eixo y e x, certo? Nós projetamos nesse plano cartesiano. É claro que em um problema de física, às vezes não tem como você fazer um plano cartesiano numa questão como essa. Então, o que nós fazemos? Nós projetamos essas componentes no próprio vetor, como está aqui. Está errado? Não, não está errado. Está certo. E é o correto a fazer. Então, nós projetamos as componentes exatamente no próprio vetor, como vocês estão vendo, que é muito semelhante ao que estava no slide. Certo, gente? Então, cuidem com isso. Que nós podemos, então, partindo de um vetor, nós podemos chegar às suas componentes x e y, certo? Então, aqui eu tenho um vetor A, então eu vou ter uma componente AX e uma componente AY. Se fosse um vetor B, vamos colocar esse vetor A para cá, vamos puxar esse meu vetor B aqui, então eu teria também um vetor componente de B, BX e BY. Tá? Então cuide com essa questão das componentes. Ela é muito importante principalmente para estudo de forças, estudo de trabalho, lançamento oblíquo, porque nós trabalhamos muito com essa questão vetorial, pessoal, certo? Tanto que, olhe bem, se eu pegar esses dois vetores aqui, ó, e fazer uma soma, sei lá, alguma diferença, as componentes também vão acabar se somando, olha, como vocês podem perceber. E é claro que aí nós teríamos um vetor soma com suas respectivas componentes no eixo x e no eixo y também, como vocês estão vendo. Inclusive, se eu colocar aqui, vai dar uma salada, mas dá para mais ou menos entender, tá, pessoal? Porque, olhe bem, eu quero mostrar aqui para vocês, ó. O meu vetor A, ele tem uma componente de 8 para cima no eixo y e uma componente de 8 no eixo x, para aquele lado. Se eu coloco esse meu vetor B em A, tá? A componente de B ele é 4 para baixo no sentido contrário, certo? E a componente em X é 9 no mesmo sentido do de 8 aqui. Então quer dizer, as duas aqui vão somar, 9 e 8 dá 17. E aqui, ó, a componente em Y do meu vetor B é menos 4 com 8, por causa do sentido dela que é o oposto. Então nós vamos ter uma componente de 4 no sentido para cima, que é o nosso vetor soma. Inclusive, se nós colocássemos aqui, ó, olha como é que ele ficaria. Nós teríamos essa salada de vetor, mas que é bem compreensível para nós vermos a questão das diferenças também nas componentes. Certo, gente? Então tá aí a questão de decomposição de vetores nos eixos ortogonais, que é eixo x e eixo y. Certo? Ó, então, inclusive, se eu tirasse as nossas componentes ali, e vamos tirar o nosso ângulo, ó, nós teríamos o método do paralelogramo. Certo, pessoal? Então, a parte de vetores nós completamos aqui, que é a decomposição de vetores, e vamos ver um pouco agora sobre lançamento horizontal e lançamento oblíquo. É claro que essa parte de lançamento horizontal e lançamento oblíquo
ela entra muito a questão do lançamento de foguetes, tá, gente? Nós vimos isso lá no primeiro ano, quando nós começamos aquele projeto de lançamento de foguetes, certo? Então, movimentos bidimensionais. Esses movimentos bidimensionais, como o próprio nome fala, são movimentos que ocorrem em duas dimensões, que nós podemos interpretar. Não é que ele ocorre em duas dimensões, mas nós interpretamos ele como se fosse em duas dimensões. E de que forma que nós interpretamos isso? Em eixos ortogonais. Ou seja, aquela questão de decomposição dos vetores entra aqui, tá, pessoal? Então, nos eixos ortogonais que eu me refiro, então nós teríamos o seguinte. A primeira parte de movimentos bidimensionais, que inclusive tem na apostila de vocês, é o chamado lançamento horizontal. Então aqui nós temos um exemplo onde uma bolinha P, então eu tenho aqui essa bolinha P, como vocês podem perceber, ela é lançada verticalmente com uma velocidade V0. O que seria essa velocidade V0? É uma velocidade inicial, pessoal, tá? Então, aqui ele diz o seguinte, que ao invés de estudar diretamente o movimento de P, nós analisamos o movimento da projeção de P tanto no eixo horizontal, que é no eixo X, e também no eixo vertical, que seria o eixo Y. Então, nós vamos analisar ela separada no eixo X e no eixo Y. É dessa forma que nós temos que fazer, inclusive, para lançamento oblíquo. Nós temos que tentar analisar ela nos dois eixos, nas duas dimensões, de forma, digamos assim, separadas, para nós entendermos como que isso acontece. Então, se nós pararmos para pensar aqui, ó, somente no eixo X, ela inicia com uma velocidade no eixo X, tá? E essa velocidade não muda, pessoal. O lançamento horizontal, certo? O lançamento horizontal, a velocidade V0 aqui, que quando ela muda de P, nessa minha posição 0 até Px aqui, essa velocidade de 0 é constante, certo? Então é aqui que entra o detalhe. No eixo X, gente, o movimento ele é uniforme. Movimento uniforme no eixo X. A velocidade não muda. Então quer dizer que apenas as posições vão mudar. Então nós teríamos aqui, ó, como se trata de movimento uniforme, entra a equação da posição, entra a função horária de posições. Então, se nós analisarmos aqui, ó, no eixo X, ele vai continuar o mesmo, a velocidade não vai mudar. O que vai mudar são as posições do corpo no decorrer do tempo. Então, nós teríamos, nesse caso, para descrever um movimento no eixo X, movimento uniforme, pessoal. Como nós temos, além do movimento no eixo X, nós temos um movimento de queda do corpo, certo? Então, quando ele sai daqui, ele faz esse movimento e cai. Então, além dele andar no movimento no eixo X, nós temos a projeção do movimento no eixo Y. Só que como é um lançamento horizontal, é só um movimento de queda. Então, esse corpo cai de acordo com a aceleração da gravidade, pessoal. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, no eixo Y, nós temos o corpo caindo devido à gravidade. Opa! Então, quer dizer, tem gravidade, já não é mais movimento uniforme. Então, no lançamento horizontal, eu tenho um movimento uniforme que descreve na trajetória X e um movimento uniformemente variado que descreve na trajetória Y, certo? Então, quer dizer, com relação à trajetória Y, a projeção no eixo Y, nós temos um aumento de velocidade em Y. Em X continua o mesmo, mas em Y a velocidade vai mudar, tá? Porque ele vai cair, então, devido à gravidade. A gravidade, naturalmente, vai acelerar esse corpo na descida, tá? Então, na descida, o corpo ele é acelerado, pessoal. Lembre-se bem disso. Na descida da bolinha, ele é acelerado devido à gravidade. Então, nós temos aqui, quando ele se desloca em Y, a velocidade inicial ela é 0, porque no eixo Y, certo? Então, ele vai começar a cair aqui, ó. E à medida que ele vem caindo, a gravidade vem acelerando até ele tocar no solo. Então, quer dizer que essa minha velocidade, ela muda de acordo com a aceleração da gravidade. E é aí que entra a questão de você analisar no eixo Y, não somente a
velocidade, mas também as posições, a altura dele conta bastante. Então nós teríamos aqui, ó, no eixo Y nós temos que V0Y é 0, ou seja, ele começa com uma velocidade inicial 0, porque a nossa velocidade de lançamento horizontal, quando alguma coisa dispara, é na linha horizontal. Quando ele sai, vamos supor, de um canhão, uma bala de canhão, quando ela sai daqui, ela começa, a velocidade de caída dela não tem a velocidade de descida dela. Tá? Só tem velocidade na horizontal, e essa é constante, então o movimento é uniforme. Quando ela começa a cair, é que começa a aumentar a velocidade dela. Então nós temos uma velocidade de queda, uma velocidade de descida da minha bolinha, de acordo com a gravidade. E é aí que entra a função da velocidade do movimento uniformemente variado, certo? Então nós temos aqui a posição de P projetada em X e projetada em Y, certo? Onde Vx ela é constante, não muda, e Vy vai aumentar de acordo com a gravidade. Tá? E daí, claro, nós vamos ter o nosso vetor resultante aqui, ó, que está indicando a nossa trajetória C, como se fosse uma parábola, tá, pessoal? Então é devido à projeção do movimento nesses dois eixos que nós estudamos o lançamento horizontal. E, como se trata de movimento uniformemente variado, nós temos que considerar que a velocidade em y é devido à gravidade vezes o tempo. Aí volta a função do movimento uniforme. Então, como vocês estão vendo, movimentos bidimensionais, nós estudamos, nós interpretamos cada uma das projeções. Nós temos que interpretar projeções separadas. Projeção em x e a projeção em y. Um exemplo aqui seria, vou mostrar num simulador para vocês, tá, pessoal? Então aqui, ó, gente, nós temos um simulador, como eu falei para vocês, é um canhão, certo? Então ele tem, inclusive aqui vocês podem notar, ó, tem um eixo, tem um plano cartesiano aqui, só para a gente verificar. Então quando ele faz o lançamento horizontal, naturalmente a velocidade inicial horizontal é a mesma, não vai mudar, porque é movimento uniforme, certo? Então se é movimento uniforme, vamos fazer aqui para nós vermos. Olha bem, então nós teríamos isso daqui, ó. Vocês podem notar que ele tem a sua velocidade inicial de lançamento horizontal. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, tá? Ó, velocidade inicial não muda, certo? Ó, velocidade inicial de lançamento horizontal não muda, tá? Mas o que muda é a velocidade de queda, a velocidade que vai para baixo, no eixo Y. Olhe bem, então vocês estão vendo lá, o canhão está disparando. Deixa eu disparar aqui de novo. Ó. Então ele dispara, vocês estão vendo que a bolinha, ela começa, o vetor que vai na horizontal é constante, não muda, e aí começa a aparecer um vetor de descida. Esse vetor de queda é a velocidade que nós temos em y, porque agora ela começa a cair devido à ação da gravidade, certo? Ó, então vocês estão vendo que no horizontal não vai mudando, mas ele começa a cair ali, ó, tá? Por quê? Porque nós interpretamos que a velocidade na vertical, no eixo y, ela é um movimento uniformemente variado, pessoal, certo? Então ela é um movimento uniformemente variado, por isso que ela começa no zero e com o passar do tempo ela aumenta. Então nós temos essa projeção em um lançamento horizontal. Então nós temos que interpretar dessa forma. Inclusive em questões de vestibular, na maioria das vezes você tem que calcular isso de forma separada. Primeiro calcula em eixo Y e depois calcula no eixo X, primeiro no eixo X e depois no eixo Y. E a partir daí, como nós já vimos lá em vetores, aí nós achamos a velocidade oblíqua, que é por meio do plano cartesiano e teorema de Pitágoras, certo, gente? Então, aqui seria a parte de lançamento vertical, lançamento horizontal. O lançamento vertical nós vamos ver na segunda aula, pessoal. Então eu peço para que vocês assistam essa videoaula antes da nossa segunda aula de hoje, certo, gente? Então, até a segunda aula.